Vamos nessa, galera! Potenciação aula 2. A gente já teve a aula 1, vou deixar inclusive o link aqui, então se você ainda não assistiu, volta lá, vê a aula 1. E agora vamos para a aula 2. A gente vai ver propriedades nessa aula 2. A primeira que a gente vai ver vai ser a potência de potência, que é quando a base está entre parênteses aqui e a própria base é uma potência, né? Ela tem expoente. E fora dos parênteses nós temos ali mais um expoente. Conceito de potenciação, né, conforme a gente viu na última aula. O conceito de potenciação é o seguinte: eu vou pegar a base e vou repetir ela tantas vezes quantas for mandado pelo expoente. Então, se o expoente é 2, eu vou ter que repetir essa base aqui, ó, 2 vezes, beleza? Tiro esses parênteses aqui, ó, e olha só o que eu acabo de enxergar. Eu enxergo uma multiplicação de duas potências de bases iguais, né? Conforme a gente viu na última aula. Para resolver isso daqui, basta copiar a base e somar os expoentes. Vai ficar 2 na 6. De forma mais direta, o que a gente pode fazer? Simplesmente multiplicar o expoente de dentro pelo de fora, tá? Na prática é isso que a gente vai fazer. Aqui eu fiz isso, né, para explicar para você da onde que vem essa propriedade de simplesmente multiplicar o expoente de dentro pelo de fora. Mas muito cuidado, porque às vezes aparece isso daqui, ó. Isso daqui. Isso daqui não é igual a esse de cima, são coisas diferentes. Percebe que não existe o parênteses aqui, né? Então o que acontece aqui? Esse 3 ao quadrado aqui, ó, ele é o expoente dessa base 2. Só que agora o expoente é uma potência. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, ao invés de escrever 3 ao quadrado aqui na potência, né, aqui no expoente, eu vou escrever 9. Só que vai ficar, então, 2 na 9. Então, perceba como esse daqui deu 2 na 6 e esse aqui deu 2 na 9. Então, essas duas coisas, né, fica bem claro aqui que elas são diferentes, ok? Muito cuidado. Então, quando tiver parênteses, multiplica o de dentro pelo de fora. Quando não tiver parênteses, você vai fazer aqui a potência como você sempre fez, certo? Vamos lá. Propriedade distributiva em relação à multiplicação é esse caso aqui, ó. Nós temos uma multiplicação entre parênteses e um expoente lá fora. O que isso significa na prática? Que a base é um produto. A base é 2 vezes 3. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa base e multiplicar ela por ela mesma, né? Não é exatamente isso que a potência significa, né? Com o expoente 2, é isso mesmo. Tirando os parênteses, pessoal, vai ficar 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Colocando aqui, ó, os termos iguais juntos, vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, beleza? Então, o que eu acabo de descobrir aqui, né? O que eu acabo de deduzir? Que 2 vezes 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Simplificando essa propriedade, você pode simplesmente considerar que quando você tiver um produto elevado ao quadrado, você vai colocar o expoente tanto neste fator aqui, como nesse fator aqui, né? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Exatamente, pessoal, é assim que funciona a propriedade, tá? Você faz simplesmente isso daqui. Isso aqui eu fiz para te mostrar da onde que a propriedade vem, combinado? Mais uma propriedade, distributiva em relação à divisão. Agora nós temos um caso diferente, né? Digamos que a gente tenha aqui o 2 dividido por 3 ao quadrado. Tá? Vamos enxergar um exemplo agora, 2 dividido por 3 elevado ao quadrado. A base é 2 dividido por 3, né? 2 terços. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o 2 terços aqui e vou multiplicar por ele mesmo, né? Porque aqui está sendo elevado ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. O que significa isso, então? Que quando a gente tiver uma divisão entre parênteses e um expoente lá fora, a gente vai aplicar esse expoente tanto ao numerador como ao denominador, né? Então, ao invés de fazer esse passo aqui, você simplesmente joga 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, aqui dá 4, aqui dá 9 e acabou. É só isso, tá?
A distributiva em relação à divisão é isso. Beleza, agora para encerrar a gente vai ver umas propriedades muito importantes aqui da potenciação, tá? Isso daqui aparece em tudo que é questão, então preste muita atenção. Expoente zero e expoente negativo. Expoente zero, pessoal, por exemplo, 2 elevado ao expoente zero é igual a 1, certo? Todo número diferente de zero quando eu elevo a zero dá 1. 3 elevado a zero dá 1. Menos 4 elevado a zero dá 1. 237 elevado a zero dá 1. E 0 elevado a zero. Isso daqui, pessoal, não pode ser calculado. Isso daqui é o que a gente chama de indeterminação matemática. 0 elevado a zero, certo? Então, isso daqui é a única exceção, ok? Qualquer outro número que você elevar a zero vai dar 1. Combinado? Então, só quando for zero a base que não funciona isso. Mas nas questões vocês vão encontrar números normais, né, diferentes de zero ali como base. E por fim, expoente negativo, que eu vou ter que me esconder aqui para conseguir mostrar para vocês, funciona da seguinte forma, pessoal. Vamos imaginar aqui um exemplo, né? Vamos dizer aqui 2 elevado a menos 2. O que o expoente negativo significa, né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. O que significa inverter a base? Pensa nesse 2 aqui, ó, como sendo uma fração, 2 inteiros, né? Essas duas coisas aqui são iguais. Se você quiser inverter isso daqui, né, isso significa que você vai passar o 1 para cima e o 2 para baixo, né? Então, inverter é trocar denominador por numerador. Então, vamos inverter o 2, ele vai ficar 1 meio. E agora eu posso trocar aqui o sinal do expoente, né? Era menos 2, vai ficar mais 2, né? Vou escrever simplesmente 2 aqui. E agora o que nós temos? Nós temos aqui uma divisão e um expoente lá fora, né? Posso aplicar a propriedade da distributiva em relação à divisão. Vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, certo? Vamos pensar num outro exemplo aqui, ó. 2 quintos elevado a menos 3. O que eu faço? Eu inverto a base, ou seja, o 5 vai para cima, o 2 vai para baixo, isso aqui fica 5 meios, e eu troco o sinal do expoente, era menos 3, fica mais 3. Propriedade distributiva em relação à divisão, esse expoente ele vai ser aplicado ao 5 e ao 2. 5 ao cubo sobre 2 ao cubo. Esse aqui de cima dá 125, esse aqui de baixo dá 8. Beleza, pessoal? Deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.